Pronto, gente, estamos de volta a mais uma aula de Direito Constitucional para você. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Continuando aí os nossos estudos acerca dos direitos fundamentais, agora estaremos enfrentando o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal anunciado no artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 54. Vamos fazer a leitura aqui do comando constitucional que anuncia o princípio do devido processo legal e na sequência nós vamos passar para vocês aqui 4 observações por mim selecionadas, 4 observações, as 4 temáticas comumente exploradas nas provas de concurso. Você não vai perder esta oportunidade de enriquecer o seu portfólio. Vamos lá, comecemos pela leitura. No artigo 5º, no inciso 54, nós temos que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade ou será privado de seus bens sem que antes seja submetido a um devido processo legal. Este é o anúncio constitucional e a primeira observação por mim aqui selecionada, que costuma ser cobrada aí nas provas de concurso, é a definição, a simples compreensão do que seja um processo legal. Devido processo legal. Sujeito está sendo acusado de ter cometido um crime, mas a liberdade deste pretenso criminoso não será cerceada, ele não será privado de sua liberdade sem antes ser submetido ao devido processo. No processo irá se procurar a verdade, irá se verificar se realmente ele cometeu crime. No processo ele terá a oportunidade de se defender, de apresentar aí, de contradizer as acusações que contra ele forem feitas. O processo não é algo que se crie de uma hora para outra, não é algo que se crie. As leis que estabelecem o processo não é algo que se crie depois do cometimento do crime, não. É algo que já existe previamente. Processo legal, processo nos termos de uma lei anterior ao cometimento do crime. Então, o processo é um conjunto aí de atos que garantem que o sujeito somente seja privado de sua liberdade ou seja privado dos seus bens de um modo justo, de um modo constatado, através de um processo nos termos da lei. Então, essa aí é a definição básica, é a compreensão básica do que seja o devido processo legal. Mas nós vamos avançar. E com o passar aqui, o transcorrer aqui das nossas outras explicações, você vai melhor compreendendo o que seja o devido processo legal. A primeira informação foi quanto à definição e já vamos para a segunda. Muitas vezes o examinador da sua banca de concurso quer saber de você a origem do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é tão importante que os estudiosos foram procurar aí a sua origem na história. É tão importante que o examinador da banca de concurso quer testar os conhecimentos do candidato acerca da origem deste importantíssimo princípio, desta importantíssima garantia que é o devido processo legal. Devido processo legal se originou aí na nossa história, lá na Inglaterra, no ano de 1215. Ano de 1215, foi editada uma carta chamada Carta Magna, Magna Carta, um documento legal destinado a mitigar os poderes do rei, a controlar os poderes do rei. Antes, naquela época, lá na Inglaterra e pelo mundo afora, nós tínhamos ali um soberano monarca que mandava e desmandava na vida dos súditos. Então, na Inglaterra, as pessoas eram presas, seus bens eram confiscados a bel prazer, ao gosto do monarca. E aí, parte dessa população inglesa, na verdade os barões, os proprietários de terra, se rebelaram, pressionaram politicamente e o rei João sem terra, ele foi obrigado aí a
conceder a edição dessa carta, a ter os seus poderes limitados, de um modo que a liberdade desses barões da terra, de um modo que as propriedades destes barões ingleses somente pudessem ser subtraídas, a liberdade pudesse ser privada, eles pudessem ser privados de suas propriedades através de um devido processo legal. Tudo bem que o Estado inglês pudesse pegar um desses barões e cercear a liberdade deles. Tudo bem que o Estado inglês pudesse confiscar as terras de um desses barões, sim, mas de acordo com o processo legal. Um processo que tivesse todo o seu regramento previamente estabelecido em lei. Então, esta é a origem do devido processo legal, a Magna Carta do ano de 1215, lá na Inglaterra. Foi a segunda informação para o seu portfólio e já vamos para a terceira. É preciso que você entenda a diferença entre devido processo legal formal e devido processo legal substancial. Processo legal formal e processo legal substancial. O processo através do qual alguém pode ter sua liberdade cerceada, privada, o processo através do qual alguém possa ter os seus bens confiscados pelo Estado, precisa ser formalmente legal e substancialmente legal. O processo precisa ser formal, precisa observar uma forma, mas o processo também tem que ser materialmente legal, tem que ser substancialmente legal. Ou seja, não basta observar a forma, basta observar a forma e fazer a justiça devida. Sabe por quê? Porque na antiguidade, principalmente, existiam tribunais, a exemplo do Tribunal da Inquisição, que quando era para mandar ali uma pretensa bruxa para a fogueira, aquela pessoa era submetida a um processo, mas um processo só de fachada. Vamos seguir aqui esses passos, mas na verdade não importava a defesa efetiva do acusado. O que importava era a vontade ali da autoridade. O sujeito poderia seguir todos os passos do processo, podia provar ali a sua inocência. Era apenas um processo formal, apenas um ritual oco, vazio. Não interessa para a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que haja apenas um processo formal. Apenas seguir ali ritozinhos vazios. É preciso que siga sim o rito, mas é preciso também que se observe substancialmente a justiça. Se ao longo do processo o acusado provar sua inocência, então ele será absolvido. Isso aí é um respeito ao devido processo legal e substancial, e não apenas se observar um processo legal formal. Não é apenas a forma é importante para ser seguida, porque é a partir dela que se haverá a possibilidade de realmente apurar a culpa ou a inocência do acusado. Então, o devido processo precisa ser formal e precisa ser substancial ou material. E esta foi a nossa terceira informação para o seu portfólio, e já vamos para a quarta, né? Atenção, que o princípio do devido processo legal é a base, é a origem para muitos outros princípios importantes aí para o direito penal e para o direito processual penal. É a partir do devido processo legal que nós entendemos, compreendemos a importância da ampla defesa, do contraditório. Não existe devido processo legal se você também não considerar os princípios da ampla defesa e do contraditório. É preciso que aquele que está sendo acusado se defenda tecnicamente, né? Se defenda por si só, contradiga as acusações que lhe sejam apresentadas. É preciso que se observe no devido processo legal o princípio da legalidade. Processo legal nos termos da lei. É preciso que exista uma lei no devido processo legal. Nós também compreendemos
o princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior ao cometimento do crime no devido processo legal. Nós também compreendemos a necessidade de se observar o princípio da taxatividade, entre outros, né? Existe uma série de outros princípios de ordem penal, de ordem processual penal, que tem a sua origem no devido processo legal. Devido processo legal aqui esculpido no texto da Constituição, no artigo 5º, inciso 54. E foram essas as nossas informações aí, a nossa contribuição para os seus estudos acerca do princípio devido processo legal. Espero que tenha sido útil para você, para os seus desafios, e aproveito para solicitar que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, curta o nosso vídeo e o convido para daqui a pouquinho, novamente, continuarmos aí os nossos estudos acerca dos direitos fundamentais. Até já, eu aguardo você.